Hoje vamos mergulhar na mente de um mestre da manipulação e, para isso, vamos usar uma das leis mais poderosas e talvez perigosas já escritas. Vamos falar da Lei 33 de Robert Greene e, claro, da sua personificação máxima no cinema, Jordan Belfort, o Lobo de Wall Street. Olhem só para esta frase do Robert Greene. É implacável, não é? Ele não está a dizer que é um defeito ou uma falha. Não. Ele está a dizer que isto faz parte da natureza humana. E essa vulnerabilidade, bom, segundo ele, é a porta de entrada para o poder. E aqui vem a pergunta que muda tudo. E se fosse possível usar essa fraqueza para obter poder? É esta questão, uma questão bem perigosa, que está no centro da ascensão e da queda de tanta gente poderosa ao longo da história. E é exatamente isso que vamos analisar. Certo. Então vamos a isso. A chave do poder. O que é, afinal, esta tal de Lei 33? Como é que ela funciona na vida real, na prática? A lei é basicamente isto. Descubra o ponto fraco de cada pessoa. Mas atenção, não se trata de força bruta, nada disso. É pura inteligência social. É a arte de ler as pessoas, sabe? De entender o que as move lá no fundo. Os medos, os desejos, a vaidade e usar essa informação como uma alavanca. E para ver esta lei em ação, não há honestamente melhor estudo de casos do que Jordan Belfort. A história dele não é só sobre finanças, não. É uma verdadeira aula de como aplicar esta estratégia passo a passo e sem dó nem piedade. Belfort era mesmo um maestro do desejo. Pensem bem, o império dele não foi construído com tijolos, foi construído com os sonhos e as ambições dos outros. Ele era um maestro a reger uma sinfonia de pura ganância. E tudo começou com uma sacada, uma espécie de revelação que ele teve sobre a psicologia humana aplicada às vendas. Um insight que se tornou a base de todo o seu império. E a sacada foi esta. Simples, mas absolutamente genial. As pessoas não compram ações, elas compram esperança. Foi aí que ele percebeu tudo. Ele não estava a vender um produto financeiro, de jeito nenhum. Ele estava a vender a promessa de uma vida melhor, o sonho de ficar rico. Ele vendia emoção, não lógica. E a empresa dele, a Stratton Oakmont, era a prova viva disso. Era uma máquina. O sistema era simples. Primeiro, ele recrutava gente insegura, mas muito ambiciosa. Depois, ele alimentava a fraqueza deles com promessas de poder, status e excessos. E por fim, ele dominava-os pela emoção, viciando-os na adrenalina do dinheiro. Mas é importante perceber uma coisa. Para o Belfort, isto não era só uma tática de negócios. Era uma filosofia de vida, que ele aplicava a toda a gente em todas as situações. Olhemos para os exemplos. Com a Naomi, ele percebeu logo o que ela queria. Luxo, segurança. E foi isso que ele deu. Com o agente do FBI, ele tentou usar charme e a possibilidade de suborno para testar a integridade do homem. E os colegas dele? Esses já estavam completamente no bolso, viciados no estilo de vida que ele lhes dava. Mas é aqui que a história dá uma grande virada. Porque o mestre a encontrar a fraqueza nos outros tinha um ponto cego. Um ponto cego gigantesco. Ele próprio. E a própria lei de Greene já deixa o aviso, não é? Quem não conhece o próprio ponto fraco é escravo de quem o descobre. Ou seja, todo aquele poder que vem de explorar os outros é frágil se a pessoa não controlar as suas próprias fraquezas. E este é o grande paradoxo do Jordan Belfort. De um lado, tínhamos o mestre, o estratega que conseguia ler qualquer um. Do outro lado, o homem, completamente cego para o seu próprio vício, uma fome insaciável por mais. Mais dinheiro, mais poder, mais excessos, mais tudo. E, claro, era inevitável. A mesma arma que Belfort usou para construir o seu império acabou por ser a causa da sua destruição. A lei virou-se contra o mestre. O FBI foi esperto. Eles usaram a Lei 33 contra ele. Fizeram o trabalho de casa e identificaram o ponto fraco dele, a sua arrogância. Aquela sensação de que era intocável. E então eles provocaram-no e ele caiu na armadilha. Começou a cometer erros, a subestimar os seus inimigos e a sua necessidade de ostentar. Expôs-se ao mundo. No fim de contas, a ironia é perfeita. A ascensão e a queda dele são os dois lados da mesma moeda. Ele foi um exemplo máximo do poder da Lei 33 e também a sua maior vítima. Mas se acham que a história acaba aqui com a queda dele, estão muito enganados. Para um verdadeiro mestre da manipulação, o jogo nunca acaba de verdade. A prisão, a ruína financeira, nada disso lhe tirou a sua principal habilidade, a capacidade de entender e influenciar pessoas. E o palco mudou. Hoje, Jordan Belfort é palestrante motivacional. Ele vende as suas técnicas de persuasão, ensinando ao público exatamente o que ele quer ouvir, como alcançar o sucesso.
a manipulação continua, só que agora legalizada e reembalada. E assim fechamos o ciclo com esta frase. A história de Jordan Belfort é a ilustração perfeita disto. É um lembrete poderoso de que entender a natureza humana é uma ferramenta de poder imenso, mas que no fim do dia, a falta de autoconhecimento é sempre o caminho para a ruína.